Para completar, o Vasco tomando uma decisão sobre Marino e Nestrosa. Isso sem contar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ryan, ex-Vasco, marcou mais um gol. Gol da vitória do Bournemouth por 1-0 nesse sábado. Resultado interessante de triunfo por 1-0 contra o Fulham, invencibilidade do Bournemouth há bastante tempo e os números do Ryan, os mais legais que você possa imaginar. Quinto gol dele em 13 partidas desde que se mudou para a Inglaterra. Bora falar também que o Brasileirão, após 15 rodadas, apresenta um equilíbrio gigante na parte do meio da tabela. Flamengo e Palmeiras parecem ser candidatos únicos ao título, mas a distância entre o sétimo e o 17º colocados é de apenas 3 pontos. Red Bull Bragantino em sétimo e sonhando com vaga em Libertadores tem 3 pontos a mais do que o Grêmio, 17º e na zona do rebaixamento. Preciso falar também sobre o Vasco, que bateu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Thiago Mendes e subiu 5 posições na tabela de classificação. Se o Brasileirão tivesse começado quando da chegada do Renato Gaúcho a São Januário, e o Vasco teria a 4ª melhor campanha do Campeonato Nacional. O Flamengo foi aquele que mais pontuou nesse período, 26 pontos, seguido pelo Palmeiras com 24, pelo Fluminense com 20 e pelo Vasco com 19 pontos conquistados. Preciso falar agora sobre quanto cada clube de futebol do Brasil recebeu com direitos de transmissão ao longo de toda a temporada passada, e isso inclui não apenas o brasileiro, mas os demais torneios. E dá para dizer que Flamengo e Palmeiras ficaram à frente da concorrência. Flamengo com uma boa vantagem em relação aos demais. Rubro-negro arrecadou 612 milhões de reais. 6 vezes mais, por exemplo, do que o Ceará, o 18º a aparecer nesse ranking. Se o Flamengo ficou com mais de 600 milhões, o Palmeiras aparece em segundo com 527 milhões, seguido de perto pelo Fluminense, 526 milhões de reais. O Botafogo foi o quarto, 380 milhões. Vale a lembrança de que esses 4 primeiros foram os 4 representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição disputada pela FIFA nos Estados Unidos na metade do ano passado. O 5º lugar do Corinthians, com 363 milhões de reais. Diferença entre Flamengo e Corinthians gritante. Quase 2 vezes mais em favor do rubro-negro. O São Paulo foi o 6º, com pouco mais de 240 milhões de reais. O Vasco foi o 7º, 213 milhões. Na sequência, Internacional em 8º, Bahia em 9º, Fortaleza em 10º, Atlético Mineiro em 11º, Cruzeiro em 12º, Santos em 13º, Grêmio em 14º. Ainda tivemos Vitória em 15º, Bragantino 16º, Mirassol 17º e o Ceará 18º colocado com 106 milhões de reais. Vale a lembrança que nas principais competições da Europa, a distância entre o primeiro e o último, no que diz respeito à receita de TV, nunca é superior a 3 vezes. Aqui, incluindo mais campeonatos do que só o brasileiro, a diferença foi de 6 vezes em favor do Fla. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer
com as mudanças no Al Ittihad, o clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. E James Rodrigues vai ficar mais uma vez desempregado. O meio atacante colombiano, que já foi camisa 10 do Real Madrid, teve passagem para lá de discreta no Minnesota United, que decidiu dispensá-lo. A última partida dele com a camisa do time americano acontece nessa quarta-feira em torneio nacional. Ou seja, James Rodrigues vai disputar a Copa do Mundo sem emprego, sem a garantia de um novo serviço. E aqui que vem a constatação maluca. Cara que já foi peça importante em grandes clubes do futebol europeu, vem tendo passagens cada vez mais curtas e decepcionantes por times cada vez menores. Só para citar que desde 2020, quando esteve no Al Rayyan do Catar, a carreira dele só diminui. No Al Rayyan, passagem discreta. Passou pelo Olympiacos da Grécia, não foi bem. No São Paulo, detestado. Foram só 2 gols marcados e um prejuízo de 19 milhões de reais entre 2023 e 2024. Outra passagem discreta no Rayo Vallecano da Espanha, não foi bem no Leão, e no Minnesota United ele havia sido contratado em fevereiro, alguns meses depois já está de saída. Foram só 7 jogos por lá, 5 deles saindo do banco de reservas, e 2 assistências para gol, nenhum gol marcado. Importante registrar que na Colômbia especularam sobre a possibilidade de aposentadoria do James, que se apressou em dizer que não pensa em parar aos 34 anos de idade, ele continua procurando emprego. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Vasco bateu o martelo a respeito de Marino Inestrosa. O atacante colombiano, que tem tido muita dificuldade com a camisa Cruz Maltina, foi alvo de especulações no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa super importante dentro do Cruz Maltina e perguntei: existe a chance de o Inestrosa ser negociado? Importante registrar que desde que chegou ao custo de 30 milhões de reais, o Inestrosa tem 15 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Seu melhor momento foi justamente no último jogo, quando atuou como titular por 89 minutos na vitória de virada contra o Audax Italiano. Abre aspas para essa minha fonte: o Marino é muito bom jogador, não tem a menor chance de ele sair. Estamos trabalhando para adaptá-lo o mais rápido possível, com a certeza de que ele vai ajudar demais o Vasco ao longo da temporada. Se você, São Paulino, se animou com a ideia, saiba que dentro do Vasco há um projeto para fazer com que o Inestrosa seja útil e aos pouquinhos o atacante colombiano que joga pelo lado do campo vai se soltando e melhorando. A SAF do Vasco Novidades, a pergunta é do Bola Capotão. O processo é lento e gradual, é até chato ficar falando disso, porque parece que a gente não consegue novidades. Mas, cara, como há muita burocracia nessa questão envolvendo a SAF, especialmente uma SAF que já havia sido comprada por uma empresa que faliu, no caso a 777, tudo isso se torna ainda mais burocrático. Mas tem tudo para acontecer. Marcos Lamacchia se imagina será o dono da SAF do Vasco depois da Copa do Mundo. Um dos nomes especulados nessa semana para o Vasco é o Otamendi, zagueiro veterano do Benfica e da seleção argentina. Ele, de fato, não deve ficar no Benfica no meio do ano. Negociações para substituição dele já começaram, são vários os nomes especulados por lá. A grande questão é, será que o Otamendi prefere voltar para a América do Sul para jogar no Brasil ou na própria Argentina? Pessoal, chegando aí com mais um giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente fala do Vasco da Gama, que jogou ontem, né, contra o Atlético Paranaense, ganhou de 1-0. Vasco sobe 5 posições, vai aí a parte de cima da tabela, é o 8º colocado, com o mesmo número de pontos que o 7º colocado, que é o Red Bull Bragantino, né, que está na frente do Vasco aí, mas tem o mesmo número de pontos. Enfim, muito legal esse contexto aí do Vasco de estar se desenvolvendo aí e melhorando cada vez mais. Então, rapaziada, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo. E até o próximo vídeo.